Queremos pensar nessa noite, com a igreja, pela nossa meditação, sobre um tema proeminentemente importante para a vida da igreja. Para o crescimento da igreja. É algo que nós queremos trabalhar na vida da igreja, temos conversado, eu e o pastor Samuel. Crescimento. Crescimento. E para isso precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. E o que Ele requer de nós. Nós estudamos aqui as séries de mensagens do profeta Jonas. Eu confesso aos irmãos que a última mensagem me incomodou. Me incomodou. Porque nós vimos que Jonas, e a gente fala muito de Jonas, né? Falamos muito de Jonas. Até, possivelmente houve aqueles até que o criticasse porque ele não quis ir à grande cidade de Nínive. Mas algo me chamou muita atenção. É que precisamos anunciar o Deus que conhecemos. E vimos isso na vida de Jonas. Vimos que Jonas relutou em falar da palavra de Deus, mas Deus fez com que ele fosse. E será que Deus também não tem tocado os nossos corações para que também nós demos o passo de ir também? O que nos incomoda em ver tantas almas se perdendo? E nós vamos ver essa noite que, conhecendo Deus desconhecido, vamos ver aquela passagem lá de Paulo em Atenas, e vemos ali o contrário de Jonas, né? Que não queria ir, e Paulo foi. Paulo, perseguidor da igreja, mas depois que o Senhor o alcançou, foi um desbravador em todo o tempo. E nos dá lições maravilhosas. Nos deixou lições maravilhosas. Eu tenho meditado, e depois dessa série de mensagens, ficou realmente bem na minha mente, de como alcançar as pessoas para Cristo. Que estratégia fazer, que estratégia tomar, que plano elaborar, qual atitude devemos ter, enfim, como atingir as pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Nos nossos dias nós observamos que muitas pessoas criam e vivem suas fortalezas, e pelas facilidades da tecnologia, vive no mundo irreal. Sai do mundo real para o mundo irreal. Achando que suas vidas têm sentido nesse mundo. Então essas pessoas não buscam a Deus. Não querem saber de Deus. E isso é sem dúvida, meus amados, o grande desafio da igreja. É o grande desafio da igreja. Aliás, foi e o será em todo o tempo. Foi nos primórdios da igreja primitiva, tem sido foram nos dias, no decorrer da igreja perseguida, enfim, e também nos nossos dias não é diferente. É realmente um grande desafio. Sabe por quê? Porque uma boa parte dessas pessoas, no mundo inteiro, são formadas por religiosos não praticantes. Ou seja, são aqueles que na teoria dizem pertencer a um grupo religioso, mas na prática não possuem nenhum envolvimento com a fé que professam. Outra posição que tem se tornado uma tendência no mundo, são pessoas que se declaram sem religião. Você já deve ter se deparado com alguém assim, né? Eu não tenho religião, não é assim? Eu não tenho. Você acha religião aí
Todos os caminhos levam a Deus. Eu tenho o meu caminho, eu sigo o meu caminho. Não é assim? A gente ouve por aí? Não poucas vezes. Claro que dentro desse grupo, encontramos ateus e agnósticos. Mas o destaque fica para o grupo de pessoas que se declaram sem religião, entre aspas. Mas que também não se definem como ateus. Fica em cima do muro, nem uma coisa e nem a outra. O apóstolo Paulo encontrou ali em Atenas, quando ele chegando em Atenas, um quadro parecido com esse que vivemos nos nossos dias. Só que lá em Atenas, ao contrário de ateu, a religião lá era politeísta, ou seja, muitos deuses. Muitos deuses. Atenas, como as das cidades gregas, era considerada líder nas artes e na filosofia. Nela havia filósofos epicureus que criam que a felicidade e o prazer eram o sumo bem da vida. A felicidade e o prazer eram o sumo bem da vida. E os estoicos, que sendo panteístas, criam numa ética caracterizada pela qualidade moral e responsabilidade pessoal. Os companheiros de Paulo, Timóteo, Silas, ficaram lá em Bereia. Eles passaram por Tessalônica. Quando chegaram em Bereia, ali o povo foram indagar Paulo. E aí os companheiros de Paulo falaram, olha, melhor você deixa a gente aqui e você vai. Deixa a gente aqui. Não se preocupa não. E Paulo então vai para a região do mar e ali para a cidade de Atenas. O apóstolo Paulo se sentia, e quando ele passava na cidade, ele via muitos, vocês imaginam, aqui na Raposo tinha antigamente, né, que tiraram Raposo, né? Vários locais onde se colocava algumas imagens. Não sei quantos já viram isso. Né? Até no 39 tinha ali um lugar onde a Raposo passou a tirar, né? Colocava ali naquele lugar ali imagens. E Paulo passando pela cidade, ele viu exatamente igual quando víamos aqui na Raposo. Pequenos templos onde tinha vários deuses. Vários deuses. E o apóstolo Paulo passou ali, Deus para uma coisa, para outra. Olha, para tudo tinha um Deus lá. Para tudo tinha um Deus. Calcula-se mais de 30 mil deuses naquela ocasião. Então é Deus que não acaba mais, né? E o apóstolo Paulo então fica indignado. Ele fala, puxa, mas que é isso? Uma cidade idólatra, né? Olha, não crê no Deus que eu creio. Mas que deuses são esses? Então, ele começou então a observar aquilo, passando por Atenas. E ele viu uma plaquinha escrito, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Aí ele falou assim, olha, eu vou usar de sabedoria para ganhar esse povo. A Bíblia diz que nós temos que se fazer de tolo para ganhar o tolo. E ele falou, é justamente onde eu vou pegar os atenienses. É justamente aí. Justamente aí. E a Grécia ostentava-se por ser o berço da filosofia. Atenas, sua capital, hospedava grandes expoentes detentores da sabedoria. E idealizadores de mudanças políticas, enfim. Os atenienses eram acostumados a ouvir grandes poetas e pensadores das mais diversas escolas filosóficas. No entanto, cultuavam deuses os mais variados e eram possuidores dos mais profundo misticismo que se pode imaginar ali em Atenas. Havia deuses para cada situação. Como eu disse aqui, um pouco atrás. Havia deuses
para cada situação. Então essa era a situação que Paulo então encontra a cidade de Atenas, capital da Grécia. E aí eu convido você a abrir comigo o texto de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Você pode ficar com sua Bíblia aberta, que nós vamos ficar nesse texto, tá bom? Esse texto. A partir do 16 ao 34, ok? Amém? Todos acharam? Amém. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, os companheiros dele, né, que ficou lá em Bereia, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as coisas, todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, assim que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram. E outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esse dia. Damos graças, Pai, por estarmos na tua casa. E aqui, Senhor, poder tirar lições da tua palavra, Pai. E não apenas tirar as lições, mas praticá-la no nosso dia a dia, Deus. Para que possamos, ó Deus, levar a tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Atitudes que precisamos ter para levar a mensagem do Evangelho. Para levar a mensagem do Evangelho, é preciso estar junto com as pessoas.
Eu gosto muito de que repitamos, né? Gosto muito disso, porque isso vai fixando na nossa mente. Vamos repetir comigo esse tema, esse subitem, melhor dizendo. Para levar a mensagem do Evangelho, é preciso estar junto com as pessoas. Paulo procurou conhecer, ele viu vários altares quando passava na cidade, né? Vários altares. Um para uma coisa, outro para outra, né? E ele ficou observando. Como é que eu vou falar de Jesus a esse povo? Povo idólatra, o povo que tinha as suas próprias crenças e que se achavam que era o centro de toda a inteligência humana. Pela filosofia que praticava na época. Então Paulo conheceu ali os valores predominantes dos atenienses. Então como é que nós chegamos a alguém para falar de Jesus? Conhecendo aquela pessoa. Você precisa conhecer, né? E conhecer o que ela vive, qual a vivência dela. Você não pode chegar abruptamente, né? Não, eu vou chegar lá, vou chegar com tudo. Não, não é assim. Jesus não é invasivo, né? Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele. Não é isso que Jesus fala? Né? Mas ao mesmo tempo ele pede que ele deixou ide, né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Então precisamos ter estratégia, a estratégia certa. O apóstolo Paulo usou da estratégia para alcançar os atenienses. Paulo percebeu a idolatria e o interesse pelas discussões, ou seja, Paulo estava prestando atenção o que estava acontecendo no meio daquele povo. Quando ele ia nas sinagogas, quando ele ia nos lugares públicos, então ele ficava ali observando. O que esse pessoal fala, o que esse pessoal pensa? Que tipo de Deus esse pessoal realmente adora? Que são tantos deuses, que Deus eles adoram? Então buscou saber o que estava acontecendo com os atenienses, com aquele povo. Chamar a atenção com a mensagem sobre Jesus. Foi o que Paulo fez. Veja o versículo 18. Versículo 18. Acompanha comigo aí, tá? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? O que quer dizer esse tagarela, né? E Paulo começou a falar, né, para eles, né? Começou a entender a crença que eles professavam. Então Paulo chamou a atenção com a mensagem sobre Jesus. Então nós chamamos a atenção das pessoas com a mensagem sobre Jesus. Através do quê? Através da nossa vida. Através da nossa vida. A nossa vida é o testemunho vivo para as pessoas. Testemunho vivo. Por isso que eles se interessaram e eles então vão indagar com veemência, né? O que esse tagarela está falando? Então Paulo, qual foi a atitude de Paulo? Foi ter uma comunicação clara a partir de onde eles queriam chegar. Ou seja, nós também precisamos ter uma comunicação clara para onde nós queremos chegar. Para onde nós queremos chegar. E falar de Jesus, você primeiro vai conhecer a pessoa, conhecer a sua vivência, aquilo que a pessoa muitas vezes não vive, que é a graça de Deus, e nós temos, amém? A graça de Cristo, e precisamos anunciá-la, tempo e fora de tempo. A partir daí, então, você vai chegar nessa pessoa. Você vai trazer essa pessoa para um convívio que ela necessita. Paulo anunciou a Deus, o Deus desconhecido. Ou o que ele disse no versículo, acompanha comigo, 22. Versículo 22.
Mas antes um pouquinho, 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Podemos saber que doutrina é essa que você ensina? Paulo, então, procurando entender o que estava acontecendo. A partir do momento que ele tomou conhecimento, então agora ele fala daquilo que ele queria falar. Primeiro ele caminha, né? Primeiro ele caminhou com aquelas pessoas ali, né? Tia, senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Eu tenho algo diferente para dizer para você. E quantas pessoas, muitas vezes, nós precisamos sentar com elas e dizer algo que elas não sabem. E é justamente algo sobre Jesus. Aí Paulo vai dizer, olha, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Ou seja, quando Paulo vira aquela esfinge lá, dizendo ao Deus desconhecido, então ele, olha, é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Opa, peraí, esse Deus? Nossa, a gente não conhecia esse Deus não. Eu acho que eles imaginaram assim, agora ele vai fazer uma grande revelação aqui, né? Uma grande revelação. E realmente fez, né? Realmente fez. Porque conhecia a palavra. A palavra, ele conhecia a palavra de Deus. Então ele vai dizer, olha, é justamente sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. O Deus que vocês não conhecem. E quantos, meus amados, não conhecem o Deus que nós conhecemos? Quantos não conhecem o Deus que nós conhecemos? É verdade ou não é? É verdade ou não, igreja? Quantos não conhecem esse Deus que eu e você conhecemos? Sabe por quê? Porque assim como Jesus se encarnou, e Paulo se identificou lá para os atenienses, precisamos nos envolver com as pessoas para ganhá-las a Jesus. Tem como, é envolvimento. Tem como, né? Precisamos nos envolver. A obra de Cristo é assim, né? É envolvimento, é ação, é preocupação, é oração, é amor. Isso é a obra de Cristo. Porque está muito gostoso, né? A igreja começa a ficar gostosa, né? Não é verdade? Né? Começa a ficar gostoso, a gente começa a conhecer bem os irmãos, né? Tem aquele lanche do final do culto, fica batendo papo aqui. É uma delícia, né? Nos pequenos grupos, então, nem se fala, né? É maravilhoso. Então começa a ficar muito gostoso. E a gente pensa então, já fizemos a nossa parte. E eu digo, não, ainda não. Tem muito por se fazer. Tem muito. Muito por se fazer. É claro, precisamos estar na comunhão? Sim, claro. Precisamos aqui aprender na palavra? Sim, claro. Mas a partir daí, vamos então trazer aqueles que precisam de nós. Trazer aqueles que precisam de nós. E não perca a oportunidade, meu amado. Às vezes nós perdemos a oportunidade, não é mesmo? A gente perde a oportunidade, às vezes grande oportunidade de falar para alguém do amor de Cristo. Para levar a mensagem do Evangelho é preciso gastar tempo com as pessoas. Tempo para que as pessoas saibam o que as Escrituras revelam sobre Deus. Foi o tempo que Paulo precisou para ficar com os atenienses. Foi o tempo que ele precisou. Ah, mas então eu vou ter que gastar um ano aqui com uma pessoa? Pode ser que sim. Mas às vezes não. Às vezes um simples convite. Ah, vamos ao pequeno grupo. Ou vamos à nossa igreja. Você está fazendo a obra de Deus. Só pelo fato de você convidar. Só pelo fato. E muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. E nem o Deus da palavra. Não conhece a palavra de Deus, nem o Deus desta palavra bendita. Quem é o Deus verdadeiro que para muitos ainda está desconhecido? Quem é esse Deus? O Deus que eu e você conhecemos, amém? Conhecemos? E Jó falou o quê? Olha, agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Antes eu conhecia só, mas agora meus olhos te vê, Senhor. Tem muita gente assim, meu amado, que conhece o Deus de ouvir falar, né? Na hora do aperto, né? Vai buscar Deus, né? Na hora do aperto, corre para a igreja. Ah, ore por mim.
ora lá no pequeno grupo por mim. Assim, vários pedidos de oração a gente recebe, né? Vários pedidos de oração nós recebemos. Para oração, e nós oramos, né? Amém. Oramos para Deus alcançar essas vidas. E essas pessoas não conhecem esse Deus, que é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Não conhecem esse Deus. Acha que, como os filósofos gregos, acham que foi um acaso, foi uma evolução. Teoria de Darwin, né? Foi um boom, né? E aí foi acontecendo, uma célula, e daí foi reproduzindo, enfim, chegou até nós. Outros até dizem que veio do macaco. Mas ele é o Deus que fez o mundo e tudo que neles há. E fez a mim e a você, coroa da criação. Amém? Coroa da criação. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. E por que Paulo vai dizer isso? Porque ele lidava ali com um povo completamente idólatra. Povo que idolatrava os seus deuses. Fabricado pelas suas mãos. Era Deus para tudo. Possivelmente uma estante dessa seria um Deus lá na Grécia, possivelmente. Misericórdia, né? Então Paulo vai falar com muita veemência. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita. Não habita. Sabe por quê? Paulo vai dizer isso? Porque ele quer habitar no seu coração, meu querido. Paulo estava dizendo para os atenienses, ele quer habitar no seu coração. Eu imagino aqueles filósofos gregos lá, diante de Paulo. Imagino, faço ideia. Paulo colocou eles numa encruzilhada, com certeza. Paulo vai continuando. Não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Né? É nós que precisamos de Deus, não é o contrário. Né? Não é o contrário, nós precisamos dele. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Mas tem muita gente que não, querendo colocar Deus numa caixinha, né? Numa caixinha. Deus parece, né, no quadradinho dele, né? Não. Ele é soberano, majestoso, todo-poderoso. É quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, para uma ideia panteísta, isso aqui vai entrar em choque mesmo, essa declaração de Paulo. Vai entrar em choque, né? Não é achado pelo tato, mas está perto. Ou seja, você não pode pegar, como pega essa estante aqui, né? Posso pegar, né? Mas ele está perto. Podemos senti-lo. Amém? Podemos senti-lo. Porque ele é real. Ele é espírito e é vida. Ele é um Deus que nos move e nos deixa existir. Percebe o diálogo de Paulo aqui com esses homens? Não é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Porque tudo era Deus, né? Tudo era Deus, tudo era Deus, uma pedra era Deus, enfim. Os deuses de pedra, enfim. Então Paulo vai dizer, olha, não é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Não pode ser trabalhado pela arte e imaginação do homem. Não pode ser trabalhado pela arte e imaginação do homem. Vocês viram no começo o slide lá, né? As estátuas, né? Eram deuses. Cada estátua daquela lá era um deus. Na Grécia. Mas o Deus verdadeiro se dá a conhecer. O Deus verdadeiro se dá a conhecer. Então ele não habita em casa feito por mãos de homens. Ele quer habitar no nosso coração. E ele se faz conhecido no meio do seu povo. Ele não está escondido nos céus, alheio ao que está acontecendo no mundo. Ao contrário, ele nos ama e deseja se relacionar comigo e com você. Ele nos ama e deseja relacionar comigo e com você. Aliás, é o motivo pelo qual estamos aqui. É o motivo pelo qual estamos aqui. É pelo relacionamento que nós queremos ter com Deus. Não viemos aqui apenas para ver o irmão. Também, né? Que bom, né? Também dar um abraço ao irmão, né? Também ver o irmão, conversar com o irmão. Enfim, orar junto, né?
Mas nós, essencialmente, viemos aqui porque nós queremos nos relacionarmos com Deus. Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, hein? Esse é o que o Pai procura. Esses adoradores é o que o Pai procura. Jesus falando para a mulher samaritana. Ao construirmos pontes, cantamos aqui, né? Cantamos aqui, né? Sonda-me, Senhor, né? Como é que é o refrão? Como o farol que brilha, como a noite, como a ponte sobre as águas, como flecha, usa-me, Senhor. Olha só o que nós cantamos, hein? Olha o que nós cantamos. Porque ao construirmos pontes, temos que atravessá-la, indo até onde estão as pessoas. Descobrir a verdade nos seus conceitos e benefícios, são benefícios para atraí-las. Então, descobrir o que elas pensam, descobrir o que elas creem, você vai usar do argumento delas mesmas. Delas mesmas. Interessante, né? Foi o que o Paulo fez, né? Ele usou do argumento dos atenienses. Olha, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar mesmo. É esse Deus que você não adora que eu quero falar mesmo. Olha o que ele fez na minha vida. Olha o que ele tem feito por mim. Por isso que eu disse, o maior testemunho para o mundo somos nós mesmos. Mas também precisamos falar. Não podemos ficar alheio ao ID de Jesus. A grande comissão. Para levar a mensagem do Evangelho, é preciso disposição. Vamos ler? Para levar a mensagem do Evangelho, é preciso disposição. Versículo 29, né? Acompanha comigo aí. Versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Estando dentre os mortos. Então é preciso disposição, meu amado. O apóstolo Paulo se dispôs a pregar. Aliás, é a segunda viagem missionária dele. Tá? É a segunda viagem missionária de Paulo. Segunda viagem. Só a segunda. Depois tem a terceira. Só você seguir em Atos, os capítulos seguintes, você vai ver as viagens de Paulo. Então, o apóstolo Paulo se dispôs a fazer a obra de Cristo. Porque ele andava com Jesus. Aliás, foi alcançado pelo próprio Cristo, né? Quando na estrada de Damasco, teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. Não querendo muito, né? Mas teve. O Senhor o chamou. E assim como o Senhor o chamou Paulo, chamou a mim e a você também, para fazer a sua obra. Chamou a todos nós para fazer a sua obra. Então é preciso nos dispormos, estarmos dispostos a fazer a obra de Cristo. A levar o Evangelho, a resgatar vidas. Mesmo que seja, eu já disse lá atrás, né? Mesmo que seja pelo convite. Vamos à igreja. Né? Vamos à igreja. A missionária Deise, pela manhã até ela falou que antigamente a gente entregava folheto, né? Verdade, E interessante, viu, Deise? Uma vez, uma irmã de Vargem Grande, ela falou assim, eu fui conhecer ela depois, né? Um dia ela falou para mim assim, Haroldo, você sabia que eu aceitei Jesus pelo um folheto que você me deu lá na praça de Cotia? Isso faz tempo, viu, irmãos? Eu era bem garoto ainda. Eu falei, mas tá de brincadeira, né? Falou, não, tô brincando não. Você não vai se lembrar mesmo, porque você me deu o folheto, você não me conhecia, você me deu aquele folheto, e eu aceitei Jesus por aquele folheto. Falei, aleluia, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Agora, hoje você dá um folheto no trem, o pessoal pega até com desdém muitas vezes, né? Então, por isso que você precisa estar junto das pessoas.
que aí fica mais fácil você trazê-los para Cristo. Mas para isso é preciso disposição. Vamos falar essa palavra? Disposição. Paulo refutou a idolatria mostrando que Deus é único. O passado, Paulo mostra para os atenienses, porque o passado é esquecido, mas é necessário o arrependimento. É necessário o arrependimento. Outra coisa que eles também vão entrar em conflitos. Como se arrepender? Se eu resolvo a minha própria vida. Eu vou me arrepender do quê? E muitas pessoas pensam como aqueles atenienses. Muitas pessoas pensam nos nossos dias como eles. Ele ainda vai falar sobre a supremacia de Jesus no versículo 31. Ele revela o desconhecido. Ele faz realmente uma grande revelação. Ou seja, ele faz agora um presente de grego. Ou para grego. Agora ele dá o verdadeiro presente para o grego. Né? Tem aquele ditado, né? Ah, você me deu um presente de grego, não é isso? Agora ele vai dar um presente para os gregos, que é Jesus. Que é Jesus. Então ele faz uma revelação maravilhosa. E dizendo para eles, haverá juízo. E Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o juiz. Aí quando ele vai falar de ressurreição, eles falam, olha, em outra ocasião a gente queremos falar com você sobre isso. Não é? Claro, outra coisa que eles também iam ter que lidar, com a ressurreição. Porque a vida, ela, para os atenienses, a vida então, ela se resumia aqui mesmo. Ia acabar tudo aqui. Tudo aqui. Diante do testemunho de Paulo, houve aqueles que aceitaram a sua pregação. Houve aqueles que aceitou Jesus. Graças a Deus. Houve aqueles que aceitou Jesus. Outros ficaram com o coração endurecido. E às vezes é o nosso desânimo, muitas vezes, de pregar. De nos expormos a pregar a palavra. Você, eu vou falar, aquela pessoa não vai ouvir. Eu sei que aquela pessoa é difícil mesmo. E a gente acaba não falando. A gente acaba ficando na retaguarda, assim como Jonas ficou, né? Não, Senhor, aquele povo lá, que é isso? Aquele povo é mau, eu não vou lá nada. Vou fazer o que lá, Senhor? Senhor, você tem que ir lá, Jonas, porque aquele povo é precioso para mim. É precioso para mim. E aquelas pessoas que nós conhecemos, meus amados, ou até aquelas que nós ainda não conhecemos, são preciosas para Jesus. Amém? São preciosas para Cristo. E Ele quer usar a mim e a você para levar as boas novas. A essência da evangelização. Evangelizar é, por essência, anunciar o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Quase sempre a palavra Evangelho ocorre no Novo Testamento associada a algum verbo: anunciar, pregar, comunicar e falar. Quase sempre está associada a estes verbos. Não tem como nós ficarmos parados. Porque Jesus falou, ide. Daí ele falou assim, olha, a igreja Batista da Glória, olha, assim que vocês completarem aí uns 200 membros, vocês param, tá? Vocês param de pregar a minha palavra, que já está bom. Foi isso que ele falou? Não, ide, pregai, todo mundo. Tragam. Coloque no aprisco. Cuide. Foi isso que ele nos ordena fazer. Anunciar, pregar, comunicar e falar. E testemunhar de Jesus. E aí eu coloquei esse texto que eu acho maravilhoso. Romanos, capítulo 10, 14 ao 17. Que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí nós começamos a entender, volta lá, eu quero ler com a igreja. Aí nós começamos a entender por que Paulo tinha essa dor no coração de pregar a palavra de Deus. Aliás, foi ele que escreveu, né? Mas nós vamos entender as palavras dele, né? Por que ele então
fez a primeira viagem, fez a segunda viagem, vai fazer a terceira, e continuou pregando o Evangelho, testemunhando de Cristo em todo o tempo, porque ele entendeu, meus amados, que não tem como nós ficarmos acomodados. Não tem como, a vida cristã é dinâmica. É dinâmica, né? Dinâmica. Tem como nós passar um domingo, chegar outro domingo, sabe, a gente começa a ficar nos 3S, né? Os 3S. Aí eu estava pensando de mudar esses 3S. Sabe o que significa o 3S? Sabe, né? Sentado, salvo, sentado, satisfeito. Eu pensei de mudar isso aí. Eu pensei no SPI. SPI. Salvo, pronto e enviado a pregar. Pensei no SPI. Em vez de indisposto, disposto. Ou SPID. Disposto, disponível. Disponível. Mas eu quero ler com vocês. Vamos ler esse texto. Como, pois, invocarão? Vamos lá. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Agora pode pôr o próximo texto. Pode pôr o próximo. Vamos comigo. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam paz, dos que anunciam coisas boas. Pode ir para o próximo. Mas nem todos, vamos lá juntos, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lembra dos verbos? Eu vou até voltar volta nos verbos lá. Então, nos 3 slides. Isso. Vamos voltar. Olha os verbos. Anunciar, pregar, comunicar e falar. Não é? Se fôssemos conjugar aqui, eu anuncio e nós anunciamos. Eu prego e nós pregamos. Eu comunico e nós comunicamos. Eu falo e nós... Amém, igreja? Paulo tinha um profundo conhecimento das Escrituras, pois foi instruído aos pés de Gamaliel, mestre em Jerusalém. Os irmãos se lembram bem disso. E aqui vem uma reflexão para nós. Eu quero deixar essa noite para a igreja. Quanto mais a palavra de Deus nós a conhecemos, o que ela significa, como aplicar sua verdade à nossa vida, mais convincente nossas palavras serão. Ou seja, quanto mais eu e você conhecemos, esmeremos-nos em conhecer a palavra de Deus, mais nossas palavras serão convincentes. Porque você vive o que prega, você vive o que você crê, você vive aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Agora, isso não significa que devemos, então, evitar apresentar as boas novas até que nos sintamos adequadamente preparados. Ou seja, muitos falam assim: esse negócio de pregador, de falar da palavra, isso é para quem é preparado, não é assim? É para quem conhece a Bíblia de capa a capa. Leu a Bíblia, né, 3 vezes no ano, né? Ou está na escola bíblica, ou está numa escola de professores, enfim, escola para pastores e mestres. Então esse negócio é para esse povo aí, eu vou ficar no meu cantinho. Eu posso ficar no meu cantinho, só até testemunhando, falo do meu jeito. Não, meu amado. Não, meu amado. Você vai falar do seu jeito sim, do seu jeito, simples, mas conhecedor da palavra do Senhor. Todos nós temos a incumbência. A incumbência deixada por Jesus lá em Mateus 28, ele fala: ide, todos. Ele não falou só, olha, ou alguns, não, todos. Claro que tem alguns que têm chamados específicos. Lógico, claro, evidentemente. Deus chama aqueles para enviar. Né? Até falando de deuses, né? Esteve conosco aqui quem falou de muitos deuses também da nossa era. O pastor Curumim, lembram?
quem pôde ouvi-lo, né? Que ele só veio num período, nós vamos trazer de novo. Só num período. Aonde que adoram muitos deuses? Na Índia. Muitos deuses. Eu fiquei até pensando, falei, está igual aos atenienses, né? Muitos deuses. Ele sim recebeu um chamado especial. Foi lá, e é interessante lembrar do Curumim, que ele então foi e procurou conhecer a cultura. Ele estudou a cultura e pregou o evangelho. E a partir daí ganhou muitas almas para Jesus. Fez igual Paulo, né? Foi lá e conheceu a cultura e pregou o evangelho. Então isso não significa que se você não exime o pregador da palavra, você então vai se fechar no seu cantinho, seu quadrado, né? E falar, não, a partir de agora, eu já sou salvo mesmo, né? Vamos mudar esses 3 S's para salvo, pronto e disposto. Ou disponível para falar do evangelho de Jesus. Levar a santa palavra. Devemos usar o que aprendemos e sempre procurar saber mais, a fim de sermos testemunhas eficientes e podermos responder às perguntas e aos argumentos das pessoas. É para isso. É para isso, domingo após domingo, nós estamos aprendendo. Lá no pequeno grupo, né? É para isso. Mensagens maravilhosas, ricas mensagens nós aprendemos aqui, de Jonas, não foi mesmo? Agora vamos ficar só com o teor da mensagem? Foi legal, foi bacana, foi muito bom, o pastor Samuel gastou, sei lá, 10, 15 horas, 20 horas para preparar, né? Com tanta riqueza de informação, trazido para a igreja, agora vou ficar só com isso. Ah não, sabe o que acontece? É um negócio meio alegórico, né? O homem lá no ventre do peixe, lá, esse negócio é... Não, meu amado, é o poder de Deus, é a palavra de Deus, e Deus sacudindo a igreja, falando, igreja, vá, fale, não se cale. Fale e não se cale. É para isso que fomos chamados, meus amados. Para pregar o santo evangelho do Senhor Jesus. Agora vem a pergunta. Está disposto a isso? Responda para você mesmo. Não precisa responder para mim. Tudo que nós escorremos aqui. Está disposto a isso? Tem um hino que diz assim. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou. Mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Esse hino a gente cantava bastante ele, né? 447 no Cantor Cristão. Nunca ouvi falar de Cristo. Então, que essa não seja uma desculpa daqueles que nós conhecemos, aqueles que estão à nossa volta, que podemos alcançar, que não seja nós desculpa para eles. Conheci o Haroldo, mas ele não me falou de Cristo. Que não seja essa desculpa. Pelo contrário, se as pessoas forem para a perdição, porque quiseram ir, mas não foram por nossa omissão. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus realmente nos desperta para a evangelização. Algo que é a respiração da igreja. É o crescimento da igreja. Algo que nós não podemos deixar de falar e de, muitas vezes, até exortar a igreja. Porque é isso que permeia a graça de Cristo no seio da igreja. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. É isso que Ele tem trazido para nós. É ganhar vidas. Ganhar vidas. Deve ser essa a nossa atitude. Amém? Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça e que Ele faça de nós apregoeiros da sua palavra em tempo e fora de tempo. Que nós possamos falar e não nos calar. Para a glória de Deus.